O presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, disse que há em curso uma, abre aspas, articulação global de extrema-direita nas redes sociais, fecha aspas. A fala ocorreu durante uma palestra do ministro na sexta-feira, na sede do Conselho Federal da OAB, no Rio de Janeiro. Está se vendo hoje na imprensa uma articulação global extremista de extrema-direita que se utiliza das plataformas digitais para espalhar ódio, desinformação, teorias conspiratórias e destruir reputações. Esse é um momento muito delicado para a democracia, porque todos nós precisamos defender a liberdade de expressão, que é um dos valores mais importantes da democracia. Porém, o que tem acontecido em muitas situações é que por trás do biombo da liberdade de expressão se esconde um modelo de negócio que vive do engajamento. E triste como seja para a condição humana, o ódio, a mentira, a desinformação, a agressividade trazem muito mais engajamento do que a fala razoável, do que a fala racional, do que a fala moderada. Bom, hoje, em um evento na Fiesp, em São Paulo, Barroso voltou a falar que a Suprema Corte enfrentou o que chamou de adversários da democracia durante o governo anterior. Sem citar Jair Bolsonaro, o presidente do Supremo afirmou que houve, abre aspas, um desmonte dos órgãos de proteção ambiental e um negacionismo absurdo durante a pandemia da Covid-19. Fecha aspas. Carlo Cauti, quero te ouvir. Abrimos este programa falando da fala do ministro do Supremo, Gilmar Mendes, criticando a possibilidade de abertura de uma CPI de abuso de autoridade, que inclusive ele chamou de inconstitucional. E agora a gente traz aqui mais falas de um outro ministro, presidente da Suprema Corte, Luiz Roberto Barroso, quem deveria falar nos autos, né? Eles têm falado cada vez mais e mais fora dos autos, em eventos no Brasil, no exterior, enfim. E agora quero te ouvir aí dessa declaração. Selecionamos alguns trechos aí do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele falou na sexta-feira num evento no Rio de Janeiro e hoje um aqui na Fiesp em São Paulo. E hoje falou mais uma vez na Fundação Fernando Henrique Cardoso. Eu estava lá numa palestra que foi realizada poucos minutos antes de a gente entrar ao vivo. Inclusive tive que ir embora para poder chegar aqui na redação a tempo. Ele disse exatamente as mesmas coisas. Ele mostrou a agenda que ele tem para o Brasil como se fosse normal, que o ministro de uma Corte Suprema tem uma agenda própria para o Brasil de luta contra a pobreza ou a questão da educação. Tanto que o próprio ex-presidente francês, o Nicolas Sarkozy, quando ele falou isso lá na França, disse: ministro, o senhor está pronto para ser o próximo presidente do Brasil. Mas a questão uma fala dessa, mas uma questão mais grave é que ele insiste com esse ponto que o problema da polarização está só na extrema-direita, nessa extrema-direita que não aceita nada, que quer colocar tudo, quer questionar tudo. Ele trata as pessoas que não concordam com o posicionamento dele como se fala em latim, minus habens, né? Como pessoa com menor capacidade intelectual, que evidentemente não é verdade. E também, não é só cansativo, é também irritante esse tipo de arrogância por parte de uma autoridade que deveria falar nos autos. Mas, Paulo, só para a gente dar um spoiler para o nosso público, aquilo que eu vi dentro desse evento agora na Fundação Fernando Henrique Cardoso. 2 pontos. Primeiro, ele estava lá junto com professores da USP, sempre da USP, professores da USP, outros acadêmicos, e chegaram ao ponto durante esse evento de dizer que a culpa da polarização do Brasil é da extrema-direita, que judicializaria tudo o possível, ou seja, seria a extrema-direita que recorreria ao Supremo. Ou seja, não há limites para chegar a picos de ridículo, né? Há sublimes picos do ridículo em frases como essas. Mas a parte mais interessante desse evento, que de novo tive que ir embora, infelizmente, na parte final, para poder chegar aqui em tempo, foi que Barroso começou a ser contestado. Começou a ser contestado pelo próprio público, que é um público selecionado, é um público controlado, não é uma massa de pessoas com a camiseta verde e amarela, é um público, a elite intelectual começou a questionar.
Mas, ministro, com todo o respeito, não foi o senhor que, quando era o indulto do ex-presidente Michel Temer, o senhor simplesmente canetou o indulto, disse que não podia, e não só isso, o senhor, dizendo que o indulto é uma prerrogativa própria do presidente da República, o senhor canetou o indulto e reescreveu um novo indulto, começando esse processo de abusos e de excessos do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, quando houve essa e outras oposições, quando as pessoas do público começaram a apresentar essas objeções, até eu fiquei surpreso como em um ambiente, até o Barroso começou a ficar incomodado, como um ambiente como aquele havia críticas, sim, pertinentes, pacatas, educadas, mas contundentes. Então, quer dizer, até a intelectualidade começa a se incomodar e muito com aquilo que acontece no STF. E só para terminar, Paula, hoje foi o dia de eventos aqui em São Paulo, rodei para a coluna dessa semana na revista. Estive no evento hoje de manhã cedo no Palácio Tangará, que é um hotel de luxo aqui em São Paulo. Evento também com a elite política. Havia o ministro de Minas e Energia, o Argentino Silveira, havia o presidente da Petrobras, por exemplo. Havia empresários como Joesley Batista, envolvido na Lava Jato, preso e também condenado a pagar multas que o Toffoli agora suspendeu. E adivinha só quem também teve um palco de honra para falar? O José Dirceu. O José Dirceu voltou a falar um ambiente com a elite econômica e intelectual do Brasil, dando aulas de política, explicando como o Brasil está indo e chegando ao ponto de dizer que o governo Lula é um governo de centro-direita. Assim, agora, evidentemente estamos indo a largos passos em direção do delírio total, absoluto, pessoas que deveriam estar presas, que deveriam dar depoimentos, estão num palco, hotel de luxo em São Paulo, ensinando ao Brasil como que deveria ser o futuro político da nação. Então, isso é aquilo que a gente está vendo hoje no Brasil. O Brasil, ao contrário, onde a gente é ensinado a viver por quem deveria estar, na verdade, na papuda, descontando aquilo, as penas na qual deveria ser sido condenado. E aí, Silvio Navarro, suas impressões aí de mais uma fala de um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele que é aí o presidente da Suprema Corte, falando em articulação global de extrema-direita nas redes sociais? Então, Paula, a gente vai ser repetitivo, isso é cansativo, a articulação global de extrema-direita. Na sequência vem outra fábrica de sufixos, né? Golpista, fascista, é o tempo inteiro. Não haverá, eu vou insistir nesse ponto, não haverá pacificação no Brasil, o Brasil não vai voltar à normalidade constitucional, institucional, com esse tipo de discurso. Não vai, desqualificando o outro lado político, que representa mais ou menos, se não mais, da metade da população brasileira, que é uma população conservadora, majoritariamente conservadora, liberal ou de direita, como eles gostam de dizer. Não é porque os ministros do Supremo Tribunal Federal foram colocados lá, a maioria, por governos de esquerda e são alinhados com a esquerda, que o restante da população serve como... Aquilo não é um espelho, o restante da população não é assim. Então eles precisam mudar o discurso, precisa recuar, isso é de uma soberba, isso é de uma arrogância. Nós abrimos o programa falando do Gilmar Mendes, agora nós estamos vendo imagens do ministro Luiz Roberto Barroso. Daqui a pouco nós vamos falar de novo do ministro Alexandre de Moraes, isso é cansativo. Isso é porque ainda tem o Flávio Dino, o Zanin, isso tudo é muito cansativo, Paula. Se eles querem ficar na frente de um microfone o tempo inteiro, o microfone, o púlpito, é a tribuna da Câmara dos Deputados, da Câmara de Vereadores, da Assembleia Legislativa, do Senado, não sei. Eles que pensem quantos votos eles têm, quantos votos eles conseguem amealhar nas urnas e se candidatem, ponto. Não pode mais o ministro do Supremo ser ator político. O Brasil não vai voltar para o eixo enquanto ministros do Supremo acharem que são atores políticos. Augusto, também quero te ouvir trazer aqui mais um trechinho da fala do ministro Barroso, quando ele diz: existe um modelo de negócios que se beneficia do ódio e da desinformação e se esconde atrás da liberdade de expressão. O mundo vive essa encruzilhada e nós precisamos equacionar isso, fecha aspas, para o ministro Barroso. Nós quem? Olha, Paula, ninguém fica se orgulhando aí de ter mais ou menos idade. Mas é o seguinte, para quem viu a história, eu vi boa parte da história, é absolutamente ridículo esse tipo de discurseira aí e esse tipo de
conspiração mundial. De vez em quando aparece isso aí. Como é que se organiza um complô mundial, meu Deus do céu? E a gente não vê. Mundial. Já é complicado você articular um complô numa cidade, tá? Num vilarejo. Já é complicadíssimo você articular um golpe num país. Agora você articula uma conspiração mundial e ninguém sabe, ninguém apresenta um vestígio de uma pista, né, a percorrer para saber que isso está de fato acontecendo. É uma loucura, por exemplo, e eu não aceito, né? Não aceito esse tipo de lição, não. É uma loucura para quem viveu, como eu vivi, a ditadura do AI-5, e vi a redemocratização e lutei por ela durante toda a minha vida. Eu não aceito ouvir lições de quem não sabe nada disso porque não viveu e não leu as coisas certas, porque vê o mundo pelo lado esquerdo mesmo. Por exemplo, Alexandre de Moraes nasceu no mesmo dia em que foi decretado o AI-5. Data é destino, às vezes, né? Ele tinha 10 anos quando o AI-5 foi revogado. Portanto, estava por fora. Ele tinha menos de 20 quando ele votou para presidente. Ele não conheceu a ditadura, não conheceu a volta à democracia, não soube como ela foi construída, não viveu nenhuma crise. Eu tive de conviver com crises por ser de família de políticos. A primeira vez, meu pai era um homem que nunca vi chorando, vi 2 vezes. A primeira foi na morte do Getúlio. Claro que eu não entendia, mas eu vi a comoção que aquilo provocava. Se o teu pai, que não era de chorar, chorou, algo muito grave estava acontecendo. Era um molequinho. Isso me levou a me interessar especialmente pelo período de Getúlio. Quer dizer, eu vivi o Brasil do Jânio. O Jânio passou pela minha casa, já bebi com o Jânio. Aliás, fui derrotado de maneira tremenda, né, pelo Jânio. Ele é imbatível. Eu convivi com os presidentes da República, eu conheço a... Como é que pode um cara como Alexandre de Moraes chegar e... Estamos defendendo a democracia. Então, a democracia que precisa de tutor, de um defensor, é o outro nome da ditadura. Eu dispenso tutores. Eu não quero babar de marmanjo me dizendo como é que eu devo votar. Ou o que é desinformação. Eu passei a vida dirigindo redações e nunca fui contestado nas informações que publiquei. Nunca. E claro que errei, mas de boa fé. E como eu não tenho compromisso com ele, vou lá e corrijo. Então vem os caras querendo me ensinar o que é desinformação. Eu não aceito. E o povo brasileiro não pode aceitar. Não é um bando de idiotas. Eles precisam da informação correta, que eles negam. Porque o Supremo o que está fazendo no momento é se preparando para tutelar ou controlar autoritariamente a próxima eleição municipal. Agora, é por isso que estão criando esse CIED da vida, aí quando devia estudar o uso da crase, que ganha mais tempo, é mais útil. Esses caras vão querer reincidir no controle do voto de novo, pois olha, vão quebrar a cara. A eleição municipal é muito complexa. São mais de 5.000 municípios, cada um com a sua realidade. Não dá para descobrir aqui é o certo, aqui é o errado. Até porque o Lula cometeu um erro primário ao nacionalizar a eleição. Ele vai ver como é que está o prestígio dele a essa altura do campeonato. Diga, Só queria, enquanto Augusto falava, fiquei pensando, vocês imaginam esse complô mundial em volta de uma mesa assim com Elon Musk, Donald Trump, Alan dos Santos, Monark, temos um jornalista português, o Nicolas tendo que vamos dominar, nós da Oeste, porque todo mundo aqui, né, obviamente nós somos golpistas, vamos dominar o mundo, o Brasil, né, porque tantos problemas, o Brasil é o problema, e temos que bloquear o Supremo. Mas temos um ser senciente em Brasília, que não acha isso ridículo,
Ou somos nós que estamos achando tão absurdo que não conseguimos nem comentar de forma correta? Normal temos. Mas Napoleão de Hospício, É sabe? isso. Tem, se acredita mesmo. O problema é que eles não acreditam, eles mentem, porque estão defendendo a informação correta, estão combatendo fake news, divulgando fake news.